Nós não tomamos partido enquanto instituição política e partidária por greves que sejam decretadas pelos sindicatos e por nenhum elemento, digamos assim, que faça parte da conflitualidade até certo ponto natural, mas na qual achamos que os partidos não se devem envolver. O que eu gostaria de dizer, isso sim, é que começam a aparecer muitos sinais de crispação e de conflitualidade em alguns setores sociais que preferíamos que não existissem. É sempre difícil, por vezes, satisfazer todas as expectativas que existem e também, diga-se em abono da verdade, que o Governo não tem feito outra coisa ao longo destes quase 2 anos senão inflacionar as expectativas das pessoas e, portanto, é natural que depois tenha mais dificuldade em lidar com estes processos negociais. Mas, no caso dos enfermeiros em concreto, são pretensões antigas, que são conhecidas e que, mais dia menos dia, terão de ter alguma solução num quadro negocial com o Governo. O Governo, melhor do que ninguém, saberá nesta altura qual é a margem de manobra de que dispõe para ir chegando a uma solução negociada. Existe, com certeza, algum campo para ir fazendo essa negociação e para ir chegando a resultados. Há muitas áreas onde isso tem sido possível. O Governo, por exemplo, conseguiu que fosse desconvocada a greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, numa altura muito crítica, que podia realmente ser bastante problemática para a vida económica do país, no mês de agosto. Tem conseguido evitar outro tipo de greves noutros setores. Não sei exatamente, ou nem sempre temos uma noção exata de quais são as promessas que são feitas e as expectativas que vão sendo criadas. Aqui dá-nos a impressão, porque este não é um problema novo, que pode haver realmente um certo desgaste que a própria equipa do Ministério da Saúde vai registando nas negociações que vai tendo. E a ideia que fica, portanto, é que há expectativas que vão sendo criadas àqueles com quem se está a negociar e que depois não são cumpridas. Mas isso, como digo, não é uma matéria que eu conheça em detalhe. O que espero é que seja possível encontrar uma solução para este problema, de modo a que haja o menor prejuízo possível para o funcionamento dos nossos hospitais e, neste caso, que afeta, como sabem, o funcionamento dos blocos de parto. Em relação a Tancos, com as últimas declarações do Ministro da Defesa em entrevista à RTP, nesta altura o PSD já pede a demissão do Sr. Ministro da Defesa ou ainda não? Nós, por uma questão de princípio, não pedimos a demissão de nenhum membro do Governo. É mais ou menos uma tradição no PSD. Não estou com isto a dizer que não possa existir, às vezes, pessoas do PSD que tenham a opinião de que este elemento ou outro elemento do Governo já deviam ter sido substituídos, mas o PSD, enquanto tal, eu pelo menos não tenho memória de aparecer publicamente a exigir a demissão de um ministro ou de um secretário de Estado. Isso é uma matéria que é da competência do chefe do Governo. O chefe do Governo é que sabe qual é a altura indicada para substituir alguém dentro da sua equipa, que manifestamente há membros do Governo que acusam um desgaste político muito grande, isso parece patente. Saber se devem ser substituídos ou não é matéria que cabe exclusivamente ao Primeiro-Ministro e, portanto, não é matéria à qual eu queira acrescentar nada em concreto. Gostaria era de dizer o seguinte, não sobre a demissão, portanto, mas sobre a situação que existe. O PSD ontem fez uma conferência de imprensa em que justamente chamou a atenção para o enorme desnorte que o Governo tem evidenciado nesta matéria. E gostaríamos que isso não acontecesse, que os membros do Governo pudessem aparecer a trazer uma palavra de esclarecimento e de alguma segurança relativamente àquele que é o papel do Estado e não lançar ainda mais dúvidas e mais perplexidade, quer na comunidade nacional, quer nos nossos parceiros internacionais. E isso está nas mãos do Governo, só o Governo é que pode, de alguma maneira, tornar a sua intervenção mais confiante, mais estável, digamos assim, mais segura, mais esclarecida, para que, passado tantos meses, não haja esta situação caricata que é de o Ministro aparecer em público como que a lavar as mãos
do que se está a passar e como que não tendo rigorosamente nada a ver nem com o andamento das investigações, nem com o apuramento dos factos, nem com... É tudo mal demais e, portanto, eu esperaria que o Governo procedesse de outra maneira. Mas quero também chamar a atenção para uma questão que nos preocupa, que é uma questão de Estado, não é uma questão menor, é uma questão de Estado, que tem que ver com as opções que deverão ser feitas ao nível da União Europeia quanto a um processo de cooperação reforçada no domínio da defesa. Essa é uma questão estratégica para o Estado português e para a Europa no seu todo. Foram tomadas decisões ao nível do Conselho Europeu em junho passado que traçaram um calendário para este processo na União Europeia. É importante recordar esse calendário. Eu tentei, na rentrée política do PSD, no Pontal, chamar a atenção para estes casos e, infelizmente, houve um silêncio completo da parte do Governo nesta matéria. Eu acho que é um silêncio ensurdecedor e insustentável. Esse calendário pressupõe que, durante este mês de setembro, todos os governos da União Europeia indiquem quais as áreas que julgam importante compreender neste mecanismo de cooperação reforçada que trará novas competências europeias e, portanto, partilha de soberania na área da defesa. E isso é particularmente importante nos tempos que vivemos. O calendário prevê também que até outubro cada governo diga se quer, pelo Estado que representa, integrar ou não esse mecanismo de cooperação reforçada, isto é, passar para uma Europa da defesa diferente do que existe hoje, com muito mais competências ao nível europeu do que hoje acontece. E é suposto, no final deste ano, o Conselho tomar, com o apoio da Comissão e da Vice-Presidente e dos seus serviços, Mogherini, uma decisão quanto, então, ao mecanismo de cooperação reforçada e àquilo que deverão ser os passos a dar para a criação de uma nova Europa da defesa. Mas encontra alguma razão para o Governo ainda não ter anunciado e ter tocado nesse assunto? Eu não. O Governo é que tem de dizer. Eu estou apenas a chamar a atenção para uma matéria que é uma matéria estratégica, é uma matéria de Estado, não é uma questão menor, é uma questão muito relevante. Não percebo porque é que o Governo não dá nenhuma informação à Assembleia da República sobre esta matéria. Era suposto esta semana o Sr. Ministro da Defesa ir ao Parlamento e também abordar estas questões, porque nós não deixaríamos de colocar estas questões. Não houve nenhum contacto que o Governo tivesse estabelecido, pelo menos com o PSD, sobre esta matéria. Esta é uma matéria crítica e crucial, até porque isso envolve saber que tipo de Europa de defesa é que vamos criar, o que é que vamos fazer com as Forças Armadas dos diversos países, se o que se vai criar é alguma coisa que tenha um espírito complementar à NATO ou não. E é muito importante saber, portanto, o que é que o país, ao mais alto nível, vai defender em matérias que são matérias de soberania. Não estamos a falar de questões menores. Considera que Portugal deveria integrar essa posição de reforço a nível europeu ou não? Na minha opinião, na opinião do PSD, é muito importante que o país não fique fora desse processo. É indispensável que haja uma avaliação rápida, que já devia ter sido feita, e nomeadamente com o maior partido da oposição também, acho eu, e com os outros partidos, sobre que áreas incluir nessa nova Europa da defesa que vai ser criada. Nós temos ideia de que há vários aspectos que não têm apenas que ver com a partilha de recursos, mas também com a possível criação de recursos comuns que poderia avançar, mas isso é uma matéria, enfim, que merece ser discutida com algum detalhe. Mas era muito importante saber qual é a proposta do Governo. O que é que o Governo se propõe fazer? Não aborda por falta de apoio dos seus parceiros à esquerda, PCP e Bloco, como disse em Castelo de Vigo? Não, aquilo que eu chamei a atenção é que têm sido públicas as reuniões que o Partido Socialista e o Governo têm promovido dentro da geringonça, portanto, com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, sobre a preparação do orçamento, que é uma matéria com certeza importante para a maioria que apoia o Governo. É natural que essas negociações decorram para que o orçamento venha a ser aprovado dentro do seio da maioria, mas é importante saber se em questões estratégicas para o futuro do país também há a preocupação do Governo
em pelo menos suscitar o apoio daqueles que são os seus partidos de apoio parlamentar, sem prejuízo de discutir estas matérias, como deve, com todos os partidos, porque isto não é uma questão apenas da maioria, isto é uma questão do país e, portanto, tem de ser discutida com o país. Ora, como é que é possível que o Governo tenha ficado de indicar até este mês de setembro que áreas é que acha que devem estar neste mecanismo de cooperação reforçada se não discutiu o assunto com ninguém? Nós achamos que isso é indispensável. Portanto, o que eu acho extraordinário é que o Ministro tenha dado uma entrevista de fundo para falar sobre imensas coisas e no mês em que o Governo ficou de dizer à Comissão Europeia que medidas é que acha que pode vir a compreender um mecanismo destes, não tenha dito nada. Isto depois do líder do maior partido da oposição ter pedido, já há cerca de um mês, uma clarificação do Governo nesta matéria. Portanto, eu espero que rapidamente o Governo esclareça esta questão. É uma questão de Estado, fundamental, pode ser uma questão que as pessoas no seu dia-a-dia não percepcionem como uma questão imediata, que seja importantíssima, tão importante quanto saber o que é que vai acontecer com o Orçamento de Estado e com os impostos para o próximo ano, que também é matéria importante, mas é uma questão fundamental para a nossa segurança coletiva, para a defesa da Europa e, portanto, de Portugal, que ainda para mais é praticamente um membro fundador da NATO, e é preciso saber como é que vamos jogar entre o fazer parte da NATO e dar passos num mecanismo de cooperação reforçada na defesa europeia. É preciso saber como é que isso vai ser posicionado e, sim, os portugueses também têm direito a saber como é que a maioria se comporta nesta matéria, que opinião é que tem, ou se esta é também uma daquelas matérias em que o Primeiro-Ministro possa pensar que, tratando-se de uma questão fundamental, não é uma questão para a qual possa contar com os partidos que apoiam o Governo. Mas sendo uma questão de Estado, como disse, se o Governo não conseguir maioria nessa matéria, dentro dos partidos que apoiam neste momento o Governo, o PSD estaria disponível para apoiar essa intenção do Governo, o plano que apresentaram em Bruxelas? Nós não tomamos posição sobre matéria que consideremos ser da soberania do Estado e do país em função das decisões do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista Português. Nós teremos as nossas posições sobre esta matéria. Lá saber se o Governo conta ou não conta com o voto ou com o apoio dos partidos que apoiam o Governo para matérias desta natureza é outra conversa que é relevante no nosso debate político interno, como é evidente, mas que não condiciona a posição do PSD. Eu comecei por dizer justamente que acho incompreensível que o Governo não tenha uma posição que queira transmitir ao país nesta matéria. O senhor já me está a perguntar se nós vamos apoiar a decisão do Governo, eu ainda nem sei se o Governo tem posição e que posição é que vai transmitir. O que acho extraordinário é que estejamos no próprio mês em que é suposto o Estado comunicar a Bruxelas a sua opinião e ninguém saber que opinião é que o Governo tem nesta matéria, que é uma coisa completamente diferente. Este fim de semana o Presidente da República acusou a direita de andar distraída e não saber aproveitar as oportunidades que ele, Presidente, dá à direita. De alguma forma aceita esta crítica presidencial? Não entendi nenhuma declaração do Sr. Presidente da República como uma crítica ao PSD, confesso. Acho que volta e meia volta aparecem mais ao nível, digamos, da comunicação social do que propriamente nas declarações dos próprios, notícias de que pode haver uma tensão e uma guerra, até já ali a palavra guerra. Eu não tenho ideia nenhuma de Presidente da República andar a fazer guerra aos partidos, nem de partido nenhum andar a fazer guerra ao Sr. Presidente da República, portanto acho isso completamente deslocado. A função do Sr. Presidente da República não tem nada a ver com os partidos e eu tenho procurado, com todos os Presidentes da República, deixar muito claro que o PSD não deve procurar qualquer instrumentalização da função do Presidente da República. E isso pode ser entendido como tal quando os partidos se colam excessivamente àquilo que os Presidentes da República fazem ou dizem. Os Presidentes da República têm o seu palco próprio para intervir, foi assim com todos. E eu, desde que sou Presidente do PSD, lidei com dois, com o anterior, com o Dr. Cavaco Silva e agora com o Dr. Rebelo de Sousa. E trato ambos da mesma maneira como Presidentes da República. E, portanto, estou sempre a dizer, dentro do PSD,
não passem a vida a citar o Presidente da República para aqui e para acolá, não tragam o Presidente da República à colação para isto e para aquilo. O Presidente da República não é o Presidente do PSD, é o Presidente da República de todos os portugueses. Umas vezes exprimirá opiniões em que nos revemos mais, outras vezes exprimirá posições em que nos possamos rever menos, é assim. Mas a posição do Presidente da República deve ser sempre uma posição própria que deve ser respeitada. E é assim que deve ser entendido o relacionamento dos partidos com o Sr. Presidente da República. Nós não temos, portanto, estados de alma nessa matéria. Já havia esses estados de alma noutros partidos, que às vezes fazem críticas já um bocadinho mais abertas ao Presidente da República, quando ele toma posições que eles não gostam, outras vezes enfatizam imenso as suas qualidades. Nós apoiámo-lo, ele foi eleito, está a exercer o seu mandato, faremos a avaliação na altura própria, mas evidentemente, uma vez eleito o Presidente da República, ele deixou de ser simplesmente o nosso candidato a Presidente da República, agora é o Presidente da República de todos os portugueses. Mas o senhor também lhe fez reparos ainda recentemente a propósito dos diplomas eleitoralistas que poderia aprovar nesta altura? Deve estar a fazer confusão, Natália. Não tenho ideia de ter feito reparos nenhuns. Fiz foi um reparo ao Governo. Chamei a atenção. Eu isso não sei se ele entendeu ou não, isso não sei. Fiz um reparo ao Governo e disse que uma palavra do Presidente da República sobre essa matéria também seria importante. E parece-me que ele percebeu que poderia ser importante, tanto mais que a fez. E chamou a atenção que prestaria um cuidado particular à produção legislativa do Governo que pudesse contender com o dever de neutralidade e de imparcialidade que o Governo deve ter na campanha eleitoral. Mas insisto, mais do que a função legislativa, ao próprio comportamento do Governo, dos membros do Governo, que tem sido escandalosamente partidária. Ninguém vai deixar de ganhar eleições por causa disso, também o referi, portanto não estou a fazer queixinhas por causa disto, mas acho que vivemos numa democracia suficientemente madura para que aqueles que exercem o poder o possam fazer com a dignidade dos cargos, sabendo separar bem as coisas, falando daquilo que é relevante para o futuro do país e que não tem de ser apresentado numa perspectiva mais imediata e eleitoralista. Olha, por exemplo, acho muito bem que o Governo vá agora para a estrada e comece a discutir aquilo que são as perspectivas do próximo quadro financeiro a partir de 2020. Ora, aí está uma matéria onde até já se esperaria que o Governo tivesse tido trabalho feito mais cedo. Porquê? Porque toda a gente sabe que na Europa, provavelmente, se não tivesse sido a eleição francesa e a eleição alemã, já se estava a fazer essa negociação no quadro europeu com a Comissão Europeia. É certo que no início do próximo ano essa negociação vai decorrer oficialmente, formalmente, vai estar aberta. Ora, é muito importante que o Governo português saiba o que é que vai negociar e fale, portanto, com os partidos todos, com as associações empresariais, ao nível da concertação social, ao nível da sociedade portuguesa, quanto àquilo que serão as linhas mestras do quadro de negociação que vai definir para o futuro. Isso é uma matéria que já até devia ter arrancado. Não me importa nada que o Governo ande na estrada para discutir esse futuro, já devia ter até começado. Agora, os membros do Governo andarem a colar-se à campanha eleitoral do Partido Socialista, enquanto membros do Governo, repare bem, oferecendo a ambulância para aqui, prometendo a obra para acolá, isso é que devia haver um bocadinho mais de decoro, porque, julgo eu, ofende a inteligência das pessoas e, como digo, ofende, sobretudo, um exercício escrupuloso do dever de neutralidade que o Governo devia ter na campanha eleitoral. E esta foi a observação que eu fiz e que julgo que foi muitíssimo bem compreendida. Obrigado. Muito obrigado.